O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, né, pedindo licença e já agradecendo pela sua audiência. Hoje nós trazemos um tema que com certeza faz parte da vida de todo mundo, seja de algum amigo ou de alguém da família, é a questão da neuropediatria. Quem já não ouviu alguma criança que teve uma crise de epilepsia ou alguma criança que tem o transtorno de TDAH, que nós vamos conversar o que é, ou até mesmo o autismo, né? São problemas comuns que a gente sabe que algumas pessoas que a gente até conhece, né, de vista ou que fazem parte da família têm. Eu estou recebendo hoje aqui o neuropediatra, Dr. Jaime Lim, para conversar sobre o assunto. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Obrigado, é um grande prazer e queria, antes de mais nada, agradecer o convite. A gente está conversando com vocês sobre esse assunto que tanto me fascina. Sim, então, doutor, o que na verdade o neuropediatra faz? Porque a gente sabe que muito mais do que essas doenças que eu citei, com certeza atende bem mais, né? Claro. Mas dentro da sua especialidade, qual seriam assim as prioridades no atendimento? Bom, a neuropediatria, ela lida com as afecções do sistema nervoso central e periférico, mas que afetam a faixa etária pediátrica. Ou seja, crianças de 0 até 20 anos de idade, que é quando terminam a adolescência. E assim como tu falaste muito bem, autismo, epilepsias e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são o carro-chefe do dia a dia de todo neuropediatra. Apesar disso, a gente lida muito com doenças neurodegenerativas, doenças neurogenéticas, de investigação mais complexa, mas essas três condições, junto com as dores de cabeça, são as condições que são o nosso dia a dia, que a gente encontra todos os dias. Doutor, dentro da neuropediatria, entraria a parte oncológica, no caso, puxando esse gancho da dor de cabeça? A criança está com uma alteração, por exemplo, no exame sanguíneo, né? Entra essa parte ou quando o doutor descobre algo, o doutor encaminha para o oncologista? Sim, com certeza. Assim como todas as áreas e especialidades médicas, o trabalho em conjunto com as outras especialidades é fundamental. Dentro da oncologia, a gente atua muitas vezes como um médico que oferece parecer, né? Então, a princípio, várias crianças que tenham doenças oncológicas, elas têm manifestações neurológicas. E aí o neuropediatra muitas vezes é acionado para ajudar e auxiliar na investigação e no tratamento. Claro que existem os tumores e os tumores específicos do sistema nervoso central. Tumores do cérebro, da medula, e aí realmente seria uma especialidade onde o neuropediatra trabalha muito com o neurocirurgião, e aí é uma coisa bem mais específica, né? Certo, mas que legal saber que trabalha em conjunto, né? Sim, isso é fundamental. Acho que a neuropediatria é uma das especialidades que mais atua em conjunto com outras especialidades, ela é totalmente interdisciplinar. Quando a gente fala em déficit de atenção, a gente precisa trabalhar com psicólogo, pedagogo. Quando a gente fala em autismo, o psicólogo, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, realmente, a gente depende não só para tratamento, mas também para diagnóstico. Esse feedback dos profissionais, reunião, óbvio que não existe porque são todos muito ocupados, né? Claro. Mas isso acontece por carta, por encaminhamento? Como é que funciona? Hoje em dia, com as novas tecnologias, tem facilitado muito. Apesar, você deve saber isso muito mais que a gente, é uma loucura, né? A gente fica o dia inteiro no WhatsApp, fica nas redes sociais, onde a gente consegue enviar vídeos, enviar relatórios de paciente, trocar ideias com os profissionais dessas outras áreas. A gente sempre procura fazer reuniões periódicas, então a gente tem grupos de estudo e grupos de pesquisa na qual contemplam isso. A gente tem um grupo chamado Discutindo o Autismo, onde a gente tem psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que a gente procura se reunir a cada 2 meses, mais ou menos. Show. Doutor, pegando esse gancho então do TDAH, né, que é esse transtorno de hiperatividade, para quem está em casa nos assistindo, a gente sabe que tem as crianças hoje em dia, meu Deus, elas já nascem, a gente brinca que é ligado na tomada, né? Como os pais podem identificar que toda criança tem essa eletricidade, né? Essa vontade de brincar 24 horas, mas quando isso sai do convencional e do normal? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição de diagnóstico clínico. A gente ainda não dispõe de um exame. Não existe uma ressonância, uma tomografia, um eletro que te diga que uma criança é hiperativa ou não. A hiperatividade a gente observa e ela tem algumas características principais. A falta de atenção, a agitação e a impulsividade, que são os 3 sintomas fundamentais do TDAH, que obrigatoriamente devem estar presentes antes dos 6 anos de idade, obrigatoriamente devem estar presentes em mais de um ambiente, ou seja,
Não existe uma criança que é hiperativa só em casa e na escola não. Né? Então ela precisa estar presente em 2 ambientes e precisa prejudicar o rendimento escolar da criança ou o rendimento em situações em que ela precisa manter a concentração. Esses são os pré-requisitos básicos. E aí as sutilezas, e aí a gente vai precisar ver cada caso e ver cada criança para que a gente possa fazer o diagnóstico adequado. Podemos dizer que hoje as escolas estão preparadas para identificar os TDAHs? Sim e não. Hoje em dia as escolas, os professores, por ter muita informação, elas estão muito mais aptas a desconfiar do diagnóstico. Então elas encaminham uma quantidade muito grande de crianças, de pacientes no caso, né? Agora, saber se cada um desses casos que são encaminhados são realmente casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e que efetivamente vão responder a tratamento, aí se passa a ser um trabalho bem mais árduo, né? A gente sabe que existem várias condições cujo o déficit de atenção também está presente. Sim. Uma criança com uma deficiência intelectual, por exemplo, também não consegue prestar atenção, mas o sintoma que os professores vão pegar é efetivamente o déficit atencional. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta, falando mais sobre a neuropediatria. Não saia daí.